Existem momentos na vida em que o caminho à frente parece oculto, não importa o quanto procuremos. A direção certa parece fora de alcance. Nem sempre é por falta de opções, mas às vezes é o peso da incerteza que nos mantém paralisados. Um viajante numa encruzilhada pode ter um mapa e ainda assim hesitar, inseguro sobre qual estrada tomar. É aí que frequentemente nos encontramos. Precisando mais do que informação, necessitamos de direção divina. Num mundo cheio de distrações, é fácil seguir o que parece lógico e mesmo assim acabar perdido. A necessidade de orientação não é apenas sobre saber para onde ir, é sobre ser conduzido por aquele que já conhece o que está adiante. O Salmo 25, versículo 4 diz: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Este versículo revela que a direção de Deus não é apenas sobre movimento, mas sobre propósito e crescimento. Hoje, vamos explorar como podemos buscar a direção de Deus, confiar em sua liderança e caminhar com confiança, mesmo quando o caminho não está claro. Também farei uma oração com você, no poderoso nome de Jesus. Então me acompanhe até o fim e abra seu coração para as bênçãos que virão. Agora voltemos nossa atenção para esta verdade. Quando Deus lidera, não há confusão. Meus amigos, muitas pessoas lutam contra a incerteza porque buscam direção sem buscar a Deus. Anseiam por clareza, mas confiam em seu próprio entendimento, tentando decifrar o curso da vida sem a sabedoria divina. A mente pode analisar possibilidades, mas somente Deus vê o quadro completo, do início ao fim. Quando Ele direciona, não há confusão, porque sua orientação não vem em meias medidas ou impressões vagas. Deus não deixa seu povo vagando sem rumo, esperando que tropecem no caminho certo. Ele é um pastor que lidera com propósito, garantindo que aqueles que o seguem não serão desviados. Provérbios 4, versículo 11 nos ensina: No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Este versículo mostra que a direção divina não é aleatória, mas intencional, enraizada na sabedoria e na justiça. Deus não apenas dá instruções e nos deixa descobrir as coisas sozinhos. Ele caminha conosco, liderando cada passo, confirmando sua vontade à medida que obedecemos. Uma das maiores ilusões é acreditar que a orientação de Deus deve sempre fazer sentido para o raciocínio humano. O caminho que Ele escolhe nem sempre se alinhará com a nossa lógica, mas sempre se alinhará com seu plano perfeito. Há momentos em que a direção de Deus leva a lugares inesperados. Carl Jung diria: pense nisso como a jornada de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Muitas vezes, o caminho para a totalidade não é reto nem lógico aos olhos do ego. Exige que enfrentemos o desconhecido e integremos nossa sombra, aquelas partes de nós que preferiríamos ignorar, mas que contêm força e sabedoria ocultas quando reconhecidas. A direção de Deus pode parecer ilógica justamente porque nos chama para além da nossa zona de conforto, rumo a um crescimento mais profundo. Às vezes, o que parece ser um atraso é, na verdade, proteção divina. O que parece uma porta fechada pode ser um redirecionamento para algo maior. É por isso que confiar na liderança de Deus requer entregar nossas expectativas pessoais. Se uma pessoa insiste em seguir seu próprio caminho, lutará contra a incerteza, questionando constantemente cada decisão. Mas quando confia naquele que nunca falha, há paz, mesmo quando a estrada à frente é desconhecida. É por isso que muitos lutam, pedem direção, mas querem controle. Buscam a vontade de Deus, mas secretamente esperam que Ele se alinhe aos seus desejos. A verdadeira orientação vem quando uma pessoa está disposta a liberar seus planos e abraçar os dele. O caminho de Deus não é um fardo, mas uma bênção, porque Ele nunca lidera sem propósito. O Salmo 37, versículo 23 diz: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Este versículo revela que a direção de Deus não é apenas sobre movimento,
mas sobre ordem divina. Cada passo que ele nos leva a dar é intencional, moldado por seu amor e sabedoria. Quando uma pessoa segue a liderança de Deus, pode nem sempre entender, mas nunca estará perdida. A direção de Deus traz alinhamento, onde portas se abrem no tempo certo e a provisão supre cada necessidade. Mas sem confiança, as pessoas vacilam, questionando cada movimento, temendo falhar. Um coração de ânimo dobre, mente dividida, não pode caminhar com confiança, pois é puxado em múltiplas direções ao mesmo tempo. A habilidade mencionada por Tiago pode ser chamada de pensamentos automáticos conflitantes ou crenças nucleares opostas. Por exemplo, eu quero seguir a Deus versus, mas eu preciso estar no controle para me sentir seguro. A incerteza surge quando hesitamos entre a obediência, ação e a dúvida. Pensamento, sentimento. Observe seus pensamentos. Quando a dúvida surge, que medos específicos ela traz? Tente questionar esses medos. Qual a evidência real de que isso vai dar errado se Deus está guiando? Qual o pior cenário e eu poderia lidar com ele com a ajuda de Deus? Desafiar esses pensamentos pode reduzir a instabilidade. A pessoa começa a andar pela fé, mas quando o caminho não parece como o esperado, começa a questionar tudo. É por isso que a entrega total é necessária. Sem ela, cada dificuldade parecerá um sinal para voltar atrás. A liderança de Deus nem sempre é sobre conforto imediato, mas sobre realização final em sua vontade. Há momentos em que sua direção exige paciência, esperar que as portas se abram em vez de forçá-las. Esperar não é inatividade, é confiar que Deus está trabalhando, preparando o caminho à frente. Muitos ficam frustrados em tempos de espera, porque presumem que Deus está em silêncio. Esses períodos de espera podem ser vistos como um convite ao autoconhecimento. Um tempo para olhar para dentro, para os sonhos e intuições que emergem na quietude. Uma sugestão seria usar esse tempo para a autoobservação. Como você lida com a espera? Que pensamentos e sentimentos surgem? Praticar a aceitação da incerteza, focando no presente e no que pode ser feito hoje, mesmo sem todas as respostas sobre o futuro? Como um treino de tolerância à frustração e de confiança. O silêncio não é ausência. Deus fala mesmo na quietude, guiando seu povo através da convicção e da paz. Isaías 30:21 diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Este versículo nos lembra que a direção divina não é apenas saber o próximo passo, mas ser sensível à sua voz. Aqueles que caminham perto de Deus não serão deixados vagando sem rumo, porque sua presença os guia. Mas para ouvi-lo claramente, o coração deve estar posicionado em submissão, pronto para seguir sem resistência. Muitos lutam com a direção não porque Deus está em silêncio, mas porque já decidiram o que querem ouvir. Se uma pessoa busca apenas confirmação para seus próprios desejos, confundirá a ambição pessoal com orientação divina. A verdadeira direção vem quando o coração está totalmente rendido, dizendo: Senhor, irei aonde tu me guiares, não importa o quê. Esse tipo de entrega remove o medo, substituindo-o pela confiança de que Deus está operando todas as coisas para o bem. Romanos 8, versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado por Deus não é sobre orientação ocasional, é sobre uma caminhada diária de confiança e obediência. Significa avançar na fé, mesmo quando a estrada não está totalmente visível, porque sua luz ilumina o caminho. Significa acreditar que, mesmo na incerteza, Deus nunca é incerto e seus planos são sempre bons. Significa saber que o lugar mais seguro para estar não é onde as coisas parecem fáceis, mas onde Deus o chamou para estar. Uma pessoa que segue a liderança de Deus não tropeçará em confusão, porque sua voz dirige seu caminho. Quando Deus lidera, não há medo do desconhecido, porque ele já foi à frente, preparando o caminho. Agora vejamos outra verdade. Quando Deus lidera, ele prepara o caminho. Meus amigos, muitas pessoas buscam a direção de Deus, mas temem os desafios que vêm com o seguimento de sua vontade. Desejam um caminho claro,
mas hesitam quando percebem que a obediência pode exigir deixar para trás conforto, familiaridade ou desejos pessoais. A liderança de Deus nem sempre é sobre tomar a estrada mais fácil. É também sobre percorrer a estrada que cumpre seu propósito. Sua orientação não apenas mostra o próximo passo, ela nos prepara para o que está por vir. Uma pessoa que segue a Deus deve entender que a direção divina vem com preparação divina. Antes de Deus conduzir alguém para uma nova estação, Ele trabalha nela para moldar seu coração para o que está por vir. Ele fortalece sua fé, remove distrações e a posiciona para andar em seu propósito. Êxodo 13:17 diz: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Este versículo revela algo poderoso. Deus às vezes leva seu povo por rotas mais longas para prepará-lo para o que está adiante. Ele não lidera apenas com base no que é mais rápido, mas no que é melhor para o crescimento espiritual e a resistência. Muitos resistem à direção de Deus porque ela não se parece com o que esperavam. Assumem que, se Ele os está guiando, tudo será fácil. Mas a direção divina não significa a ausência de desafios. Significa que cada obstáculo ao longo do caminho serve a um propósito na preparação para o que está por vir. Deus nunca lidera uma pessoa para onde sua graça não possa sustentá-la. Se você se pegar pensando, isso é muito difícil, não deve ser de Deus, desafie esse pensamento. Lembre-se de exemplos bíblicos, como este do Êxodo, e talvez de sua própria vida, onde um caminho difícil levou a um bom resultado ou a um crescimento necessário. Veja isso como uma reestruturação cognitiva. Mudar a forma como você interpreta a dificuldade, de um sinal de pare para um sinal de prepare-se ou aprenda. Ele não apenas envia pessoas para novas estações despreparadas, ele as equipa para a jornada à frente. Mas muitos lutam porque esperam respostas imediatas e realização instantânea. Querem a promessa sem o processo, o destino sem a preparação. No entanto, aqueles que seguem a Deus devem confiar não apenas em sua orientação, mas também em seu tempo. Ele não apressa o processo porque sabe o que precisa ser desenvolvido antes que uma pessoa esteja pronta para o próximo passo. Deuteronômio 8, versículo 2 diz: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-lo e pô-lo à prova, a fim de conhecer suas intenções, se você obedeceria aos seus mandamentos ou não. Este versículo revela que Deus não lidera apenas por uma questão de movimento. Ele lidera para refinar, testar e fortalecer seu povo. O deserto aqui é uma poderosa representação, um lugar de confronto consigo mesmo, de despojamento do supérfluo, onde a verdadeira essência pode emergir. É nesse deserto interior que somos testados, não por um Deus punitivo, mas como parte do processo natural de crescimento, para conhecermos o que realmente está em nosso coração, nossas motivações ocultas, medos, resistências, nossa sombra, mas também nossa capacidade de resiliência e fé. Ele os prepara através de provações, de tempos de espera e de lições que aprofundam sua dependência dele. Algumas portas não se abrem imediatamente, não porque Deus está retendo, mas porque Ele está preparando. Se uma pessoa recebe algo antes de estar pronta, pode manuseá-lo mal ou se afastar dele. Os atrasos de Deus não são negações, são momentos de moldagem, onde o caráter é refinado para o futuro que Ele planejou. A perseverança mencionada por Tiago é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Quando sentir vontade de desistir diante de um obstáculo no caminho que acredita ser de Deus, tente pequenas ações comportamentais na direção da perseverança. Pode ser algo simples como: vou orar sobre isso mais uma vez, vou dar o próximo pequeno passo, mesmo com medo, ou vou buscar conselho de alguém maduro na fé. Cada pequeno ato de perseverança fortalece o músculo da resiliência. A liderança de Deus não é apenas sobre levar uma pessoa ao lugar certo.
É sobre torná-la a pessoa certa para o que ele planejou. Às vezes, a maior preparação vem através de tempos de incerteza, quando uma pessoa deve confiar em Deus apesar de não ter todas as respostas. É nesses momentos que a fé é esticada, a obediência é testada e a dependência de Deus se aprofunda. Toda pessoa que seguiu a Deus enfrentou momentos em que o caminho parecia incerto, mas confiou nele mesmo assim. A fé não é sobre entender cada detalhe, é sobre confiar naquele que detém cada detalhe. A preparação de Deus não é punição, é seu amor garantindo que, quando uma pessoa entra em sua promessa, ela seja capaz de sustentá-la. Isaías 41, versículo 10 diz: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha destra fiel. Agora vamos focar nesta outra verdade. Quando Deus lidera, Ele alinha tudo para a sua glória. Uma pessoa que segue a Deus deve entender que sua jornada não é isolada. Cada passo está conectado a algo maior. A liderança de Deus não acontece no vácuo. É um alinhamento intrincado de pessoas, lugares e momentos que cumprem seu plano perfeito. É por isso que o tempo divino importa. Deus não está apenas preparando o indivíduo, mas também está orquestrando circunstâncias para unir tudo no tempo determinado. Eclesiastes 3, versículo 11 diz: Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Este versículo revela que o plano de Deus é muito maior do que podemos ver no momento presente. Sua orientação não é apenas sobre o que faz sentido agora, mas sobre como tudo se encaixa na plenitude do tempo. Isso ressoa com a ideia de sincronicidade. A ocorrência significativa de eventos externos e estados internos que não parecem ter ligação direta, mas se conectam através do significado. Seguindo a orientação divina, podemos começar a perceber essas coincidências que alinham nossa jornada pessoal com um padrão maior, uma ordem orquestrada por algo além do nosso ego. Ver nossa vida como parte de uma narrativa maior, servindo a um propósito transpessoal, é fundamental para o encontro de sentido. É por isso que o alinhamento divino frequentemente inclui atrasos, curvas inesperadas e redirecionamentos. Porque Deus não está apenas preparando a pessoa, mas também organizando os detalhes ao redor dela. Algumas portas permanecem fechadas, não porque Deus está retendo, mas porque a estação certa ainda não chegou. Outras portas se abrem de repente, não por esforço pessoal, mas porque o tempo de Deus fez tudo se encaixar. Abacuque 2, versículo 3 diz: Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Este versículo revela que o que Deus planejou acontecerá no tempo exato que deve acontecer, nenhum momento antes ou depois. A frustração com o tempo de Deus muitas vezes vem de crenças rígidas sobre como as coisas deveriam ser. Se Deus prometeu, deveria acontecer agora, e intolerância à incerteza. Seria de grande ajuda flexibilizar essas crenças. Talvez o tempo de Deus seja diferente do meu, e isso pode ser bom, e a praticar a aceitação. Em vez de lutar contra a espera, pergunte-se: o que posso fazer ou aprender enquanto espero? Como posso focar no processo, em vez de apenas no resultado? Isso muda o foco do que você não pode controlar, o tempo, para o que pode, sua atitude e ações no presente. Salmo 37, 7 diz: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Muitos olham para outros que parecem estar avançando e se perguntam por que sua própria jornada está demorando mais. Assumem que atrasos significam que algo está errado, quando na realidade, Deus está alinhando as coisas perfeitamente. Deus não apenas conduz as pessoas a lugares, Ele as conduz a encontros divinos, momentos que mudam o curso do destino. Quando Ele direciona, Ele não apenas abre portas, mas também prepara os corações daqueles do outro lado dessas portas.
Uma pessoa que está alinhada com Deus entrará em oportunidades que nenhum esforço humano poderia ter arranjado. Eles entrarão em favor que apenas a orquestração divina poderia ter tornado possível. Provérbios 19, versículo 21 diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Uma pessoa pode ter planos, estratégias e ideias, mas apenas o que está alinhado com o propósito de Deus verdadeiramente terá sucesso. Por isso, a entrega é essencial. Não apenas a direção, mas ao processo de Deus. A jornada pode ter curvas inesperadas, mas cada passo é significativo. Até os atrasos servem a um propósito. Até as portas fechadas fazem parte de seu plano maior. Agora, a todos aqueles ao alcance da minha voz, vamos ao Senhor em oração. Ore comigo ou ouça esta oração com fé, crendo nas bênçãos que já está recebendo. Oremos ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Senhor Todo-Poderoso e Soberano, Tu és grande em sabedoria, perfeito em poder e glorioso em todos os Teus caminhos. Somente Tu és aquele que fala, e a terra se estabelece. Tu ordenas, e todas as coisas entram em alinhamento. Eu te louvo porque não há confusão em Ti, nenhuma incerteza em Teus planos e nenhuma falha em Tuas promessas. Tu és o Deus eterno, aquele que vai adiante de mim e endireita os caminhos tortuosos. Senhor, agradeço por Tua orientação infalível em minha vida. Agradeço porque, mesmo quando não entendo, Tu estás operando todas as coisas juntas para o meu bem. Tu me preservaste, providenciaste para mim e me conduziste mesmo em momentos em que não reconheci Tua mão. Sou grato porque nunca me deixas vagar sem rumo, mas ordenas meus passos de acordo com Teu propósito divino. Pai, venho diante de Ti pedindo Tua misericórdia sobre minha vida. Perdoa-me pelas vezes em que pequei contra Ti e pelos momentos em que duvidei, hesitei ou permiti que o medo nublasse minha fé. Senhor, purifica meu coração e realinha meu espírito com Tua vontade. Eu perdoo aqueles que me ofenderam, liberando toda ofensa e todo fardo e escolhendo andar na liberdade da Tua graça. Senhor, peço que me conduzas com clareza e removas todo o véu de confusão da minha vida. Que eu não seja enganado pelo meu próprio entendimento, mas que meu coração esteja totalmente entregue à Tua sabedoria. Eu repreendo todo espírito de atraso, medo e distração, no nome poderoso de Jesus. Decreto e declaro que não andarei em incerteza, pois meus passos são estabelecidos pelo Senhor. Senhor, peço que quebres toda a obra do inimigo para me desviar, frustrar ou desencorajar. Leva-me a andar em preparação divina, totalmente equipado para cada propósito que estabeleceste diante de mim. Que cada estação de espera fortaleça minha fé e que cada desafio refine minha confiança em Ti. Senhor, derrama Tuas bênçãos sobre minha vida e sobre meus entes queridos. Protege-nos de todo o ataque do inimigo, de enfermidades e doenças, de danos e de tudo que busca roubar nossa paz. Senhor, ao fazer esta oração junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que se abre diante de Ti agora. Entramos em concordância, levantando uns aos outros em oração, declarando que andaremos em alinhamento divino. Senhor, que nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, nossos pés sejam rápidos para Te seguir e nossos corações sejam firmes na fé. Que todo plano de confusão seja destruído e que todo encontro divino seja cumprido em Teu tempo perfeito. Enche-nos novamente com Teu Santo Espírito. Guia-nos diariamente. Mantém nossos corações sensíveis à Tua liderança e que nossas vidas tragam glória ao Teu nome. Em nome de Seu Filho Jesus, clamamos vitória sobre toda a batalha, andamos em clareza e avançamos com confiança, sabendo que Tu já preparaste o caminho, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. No nome poderoso de Jesus eu oro. Amém.